Fala, galerinha, vamos lá, iniciando aqui mais um módulo, mais uma aula nossa, tá? Para dar sequência na nossa apostila. Hoje a gente vai iniciar o módulo 10, que é sobre equações e sequências. Inicialmente a gente vai trabalhar um pouquinho sobre equações, tá? Mais específico aqui com equações fracionárias do primeiro grau com uma equação. Com uma incógnita, desculpa. Equação, a gente sabe que o objetivo é determinar o valor do x. Tá? A gente precisa encontrar a nossa variável, a gente vai encontrar a solução. Tá? Só que aqui a gente tem uma pequena diferença, nós vamos ter frações e no denominador nós vamos ter as nossas variáveis, as nossas incógnitas, tá? Então, uma equação fracionária, ela diferencia das demais pelo fato de ter pelo menos um termo, tá? Da fração, ser um termo algébrico e estar no denominador, tudo bem? Então, aqui eu tenho 3 exemplos para vocês. Aqui é uma equação fracionária, aqui eu tenho outra equação fracionária e aqui eu tenho outra equação fracionária. Então, notem que aqui eu tenho 2 termos que são letras no denominador, aqui eu tenho um só e aqui eu tenho um termo. Nada impede de eu ter também letra, que eu tenha letra no numerador. Mas para ser uma equação fracionária, eu preciso obrigatoriamente ter uma variável no denominador da minha fração. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de se resolver uma fração, a gente precisa determinar a condição de existência, visto que, em hipótese alguma, existe divisão por zero. Então, o meu denominador ele nunca pode ser zero. Tá? Então, eu vou ter que determinar a condição de existência, que seria um x diferente de determinados valores. Há situações que eu vou ter um valor só, há situações que eu vou ter 2, há situações que eu vou ter 3 e assim por diante, tá? Mas sempre eu vou ter que ter pelo menos um valor. Então, se eu analisar aqui essa primeira equação nossa, eu tenho uma expressãozinha aqui e uma expressãozinha aqui. Para cada uma delas, eu vou ter um valor diferente. Pode ser que sejam os mesmos, tá? Mas muitas das vezes eles serão diferentes. Então, vamos lá. X menos 5. Qual é o valor que o x ele não pode assumir em hipótese alguma para que isso aqui não fique zero? Que número menos 5 que daria zero? O próprio 5, certo? Então, x tem que ser diferente de zero, de 5. Por quê? Se eu colocasse o 5 aqui, ficaria 5 menos 5 daria zero. Zero no denominador é impossível, tá ok? E para esse daqui, qual que seria o valor? X diferente do próprio zero, tá? Porque eu não tenho operação. Quando eu tenho somente a letra, eu vou apenas colocar o zero, tá? O x ele não pode ser substituído pelo zero. Então, nessa primeira equação aí, eu tenho essas duas condições de existência, ok? Nessa segunda aqui, x tem que ser diferente. Aqui eu não tenho nada, eu tenho somente aqui. Que número que eu multiplicaria por 2 que daria zero? O próprio zero. Então, a minha condição de existência, nesse caso, seria o zero. Tá? Então, na equação de cima, eu tenho 2 valores que o x não pode assumir em momento algum. Tá? E eu tenho aqui um valor que o x não pode assumir em momento nenhum. Ok? Então, a primeira coisa, antes de se resolver uma equação fracionária, é determinar a condição de existência. Porque se caso a gente resolva a equação e dê lá x igual a zero, eu vou ter uma solução vazia para a minha equação. Tá? Eu não vou ter solução, a minha solução vai ser vazia. Por quê? Porque o x não pode assumir aquele determinado valor. Então, a gente tem que ficar muito atento a condição de existência. Ela é primordial para a resolução. Dando sequência aqui, vamos lá. Então, equação fracionária. Conjunto universo de uma equação fracionária. Conjunto universo são as possíveis resoluções. Então, eu posso ter o universo como os reais,
o universo como os inteiros, o universo como os naturais, o universo como os racionais e assim por diante, tá? Visto que no slide anterior a gente viu que precisamos ter a condição de existência, sempre eu vou ter que definir o conjunto universo retirando aquela condição de existência. Então, eu vou olhar aqui. Eu tenho que ter x diferente de 5 e x diferente de 0. Vamos supor que o meu conjunto universo fosse os reais. Então, seria os reais menos, tá? Aí, eu posso colocar 5,0, ou melhor, em ordem crescente. Posso colocar o seguinte, os reais menos o 0 e o 5. Ou eu posso colocar o universo como x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 0 e x diferente de 5. Tá ok? Então, o nosso conjunto universo, ele precisa conter essas restrições, que seriam as condições de existência. Aqui ele traz que o 0, que em uma condição de existência tem que ser 0, e ele considera o conjunto universo como os racionais. Por que ele está usando aqui esse asterisco? Lembram-se que asterisco seria os números racionais, exceto o 0. Ou seja, aquele elimina o 0 e aquele elimina o 0 também. Ok? Então, isso é o nosso conjunto universo, que são as possíveis soluções. Vamos lá, dando sequência. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre conjunto universo e conjunto solução. Qual é a diferença? Cuidado, galera, para não confundir. O conjunto universo são as possíveis solução, tá? São os possíveis valores que eu posso ter. Então, quando eu falar, o conjunto universo é os naturais, eu só posso ter respostas dentro do conjunto dos números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ao infinito. Quando eu me refiro aos reais, eu posso ter números naturais, inteiros, positivos, negativos, frações, decimais, raízes não exatas, eu posso ter tudo. E o conjunto solução seria o chamado conjunto verdade, que seria a solução mesmo. Ah, cheguei em um resultado lá, x igual a 7. Então, o conjunto solução é esse 7. Tá ok? Então, conjunto solução são as respostas, conjunto universo são as possíveis respostas. Tudo que eu posso aceitar como resposta. Então, aqui, vamos começar a resolver as equações fracionárias. Quando eu tenho uma fração de cada lado da nossa igualdade, basta eu fazer regra de 3, tá? Se eu tivesse aqui mais 2, por exemplo, aí eu teria que fazer o MMC, tá? Igualar todos os denominadores e resolver. Mas não é isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com uma equaçãozinha, uma fraçãozinha de cada lado. Como que a gente resolve isso? Usando regra de 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes 2x, 6x, é igual a 10 vezes 8, 80. X é igual a 80 sobre 6. X é igual. Eu posso simplificar. Ambos são divisíveis por 2, que aí eu teria 40 terços. Ou também eu posso transformar isso aqui em número decimal. Transformando em número decimal, a gente teria 13,3333. Então, eu posso admitir como resposta a fração ou o número decimal. Fica a critério de vocês. E aí, eu vou colocar lá, conjunto solução é igual. Opa, pera. Não defini o meu conjunto, a minha condição de existência. Então, ainda não posso responder. Tá? Eu não consigo responder uma equação se eu não tiver a condição de existência dela. Por quê? Porque esse valor aqui ele pode ser a condição de existência, o que anularia a minha resposta. Então, a condição de existência aqui seria x diferente, eu só tenho condição de existência aqui,
Que número que vezes 2 daria 0? Próprio zero. Então, o meu x tem que ser diferente de 0. É 0? Não. Então, minha solução está lá. 40 sobre 3, ou, quem eu preferir em número decimal, 13,3. Ok? Então, uma equaçãozinha normal. A gente vai aplicar a regra de 3 e vamos chegar às nossas respostas. Vamos fazer a próxima. Aqui. Então, a primeira coisa, vou começar sempre pela condição de existência. Nós já definimos lá atrás que é x diferente de 5 e x diferente de 0. Isso aqui, condição de existência. Então, vou aplicar a regrinha de 3 aqui. Então, vai ficar, ó, 30 vezes x, 30x é igual. Pessoal, sempre que eu tiver dois valores, não posso esquecer que eu tenho que fazer a distributiva. Esse 20 vai multiplicar os dois. Então, 20x menos 100. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então, 30x menos 20x é igual a menos 100. 30 menos 20, 10x é igual a menos 100. X é igual a menos 100 dividido por 10. Ou seja, x é igual, menos com mais, menos, 10 por 1, 10. Então, esse é o meu resultado, ok? Então, eu vou ter aqui, no caso, menos 10. Então, a minha solução, meu conjunto solução, é o menos 10, visto que ele não aparece na nossa condição de existência. Ok? Vamos lá. Nós podemos ter também as equações impossíveis e as equações indeterminadas. Uma equação impossível, ela não tem solução, tá? E uma equação indeterminada, nós vamos ter infinitas soluções. Como que eu vou saber quando acontece determinadas dessas situações? Vamos lá, eu tenho aqui uma equaçãozinha. Vou resolver. Então, eu tenho que 2x vezes 6, 12x, 1 vezes 6 é 6, igual 3 vezes 4x, 12x, 3 vezes 7, 21. Então, organizando, 12x menos 12x é igual a 21 menos 6. Tudo que muda de lado, muda a operação. 12x menos 12x, 0x, que é igual 21 menos 6, vai dar 15, tá? Existe algum número que multiplicado por 0 que dê 15? Não. Ou seja, eu tenho aqui, ó, que 0 é igual a 15. 0 é igual a 15 é uma afirmação falsa. Quando essa afirmação aqui é falsa, minha solução ela é vazia. Ou eu uso as chaves sem nada dentro, ou eu uso o símbolo de vazio. Ou seja, essa equação ela é impossível, tá? Porque ela chegou numa igualdade falsa. Essa igualdade aqui ela não existe. Então, quando a igualdade que eu chego aqui, quando eu não consigo encontrar o valor de x e eu chego em uma igualdade falsa, eu tenho uma equação impossível, ok? Diferente de quando eu chegar em uma igualdade verdadeira. Vamos lá. Aqui eu tenho que fazer, ó, eu tenho duas frações de um lado e uma do outro. Eu tenho que fazer o MMC, tá? 4 e 2 vai dar 2, 2, 1, 2, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Então, todo o meu denominador vai ser 4. 4 por 4 é 1. 1 vezes 2x menos 1 é o próprio 2x menos 1. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes o 2x, vezes o x, 2x, que é igual, 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, menos 1. Elimino o denominador, que é igual em ambos os lados da igualdade, e aí eu fico com 2x menos 2x igual a menos 1, vou levar esse 1 para lá, mais 1. Então, eu tenho que 0x é igual
a zero. Ou seja, eu tenho que 0 é igual a zero. Essa afirmação ela é verdadeira. Tá? Aí a minha resposta ela vai ser todo o conjunto universo. Então, aqui, ó, considere o universo os reais. Tá? Então, a minha solução é os reais. Ah, considere o conjunto universo os naturais. Minha solução é os naturais. Considere o conjunto universo os inteiros. Minha solução vai ser os inteiros. Por quê? Qualquer número que eu colocar aqui no x e fazer vezes zero, vai dar zero. Então, todos os números que eu tenho do conjunto universo são soluções. Então, essa daqui é uma equação indeterminada, porque eu não consigo determinar a solução. Eu tenho infinitas soluções para esse probleminha aqui. Tá ok? Então, para vocês, para finalizar, vocês têm as páginas 19, 20 e 22, tá? E a TC 28 para estar realizando. Valeu, galerinha. Até a nossa próxima aula. Bons estudos aí para vocês.